Muito boa noite a todos, queridos irmãos. Vamos iniciar mais um encontro da Sociedade Bezerra de Menezes. Convidamos a todos a uma prece inicial, a fim de nos conectarmos com a espiritualidade superior. Vamos tentando, nesses instantes iniciais, nos conectar com o nosso íntimo, a fim de que possamos nos libertar das nossas questões lá fora, com o objetivo de entrelaçarmos o pensamento com o alto, com os mentores espirituais, com os benfeitores dessa instituição, que Jesus nos ampare em cada instante, cada momento, que possamos nos entregar à espiritualidade, sentindo as bênçãos do alto, as bênçãos da vida, e que um sentimento de agradecimento desperte no nosso íntimo, quando nós nos damos conta da grandeza da vida. Que a vida pulsa em situações, em locais que sequer imaginamos. Ela vibra por dimensões ainda desconhecidas. Que possamos aurir esta luz, essa força, para que tenhamos esperança para os dias que ainda virão. Os dias aqui na Terra, os dias mais além, os dias próximos, os dias distantes, que possamos passar como viajantes do tempo por cada situação que a divindade nos colocar, e que possamos tirar as lições da vida através dos exemplos que a vida e Jesus nos traz em cada momento, em cada situação, em cada desafio, para que possamos, degrau em degrau, em evolução em evolução, aprimorarmos o nosso interior e olharmos para trás um dia e ver quanto já mudamos. E mais uma vez, um novo sentimento de agradecimento virá a Deus por tudo que nós temos, tudo que nós somos e seremos. Muita luz e muita paz a todos. Que assim seja. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito bonito para nós, os espíritas, que é o nosso lar, a cidade nosso lar. Desde a década de 40, os espíritas já são acostumados com esse tema, mas hoje os brasileiros, principalmente, já conhecem mais um pouco em decorrência do filme, da expansão dessa obra tão importante para o espiritismo. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco, né, sobre um tema tão vasto que é esta cidade espiritual chamada Nosso Lar. O nosso lar, na verdade, é uma de tantas referências espirituais que existem no nosso planeta. Nasce com a psicografia de Chico Xavier, na década de 40. E conta, como todos sabem, a história muito bonita de um médico brasileiro que era extremamente competente na matéria. Ele tinha todas as credenciais no mundo terreno, mas ao aportar no mundo espiritual se viu numa situação de quase indigência moral. E a partir daí, essa história muito bonita, narrada nesse livro, chega a um ponto que ele atinge um cargo muito importante nessa cidade chamada Nosso Lar.
Na verdade, Chico Xavier deu uma continuidade na codificação espírita. E esta obra desse espírito que se intitulou André Luiz foi uma das obras mais importantes do espiritismo, um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Essa obra, Nosso Lar, ela, como nós referimos, foi ditada por um espírito que, em princípio, segundo muitos espíritas concebem, teria sido Carlos Chagas. Outros tantos dizem que foi Oswaldo Cruz, mas a grande maioria entende que foi Carlos Chagas. Carlos Chagas foi realmente uma pessoa muito importante no meio científico, ao ponto de conseguir 2 grandes títulos na vida profissional. Um deles como na Universidade de Harvard, como professor honoris causa. E o mesmo título foi concebido na Universidade de Paris. Ele foi um cientista, né? Inclusive descobriu uma das mazelas da humanidade na época, muito temida, que leva o seu nome. Mas Chico, ele, em determinado momento, ele, já passado algumas décadas, ele que era muito preocupado com o avanço do espiritismo, embora sendo uma pessoa muito simples, modesta, ele carregava consigo uma responsabilidade tremenda, enorme, ao ponto de falar somente aquelas coisas que as pessoas estavam preparadas para ouvir. Muitas coisas Chico sabia e não falava para as pessoas para não amedrontar. Então a capacidade espiritual dele era tamanha que ele conseguia filtrar aquilo que ele podia externar ou não. E ele solicitou a uma médium que desse continuidade a esse trabalho, especificamente em relação à arquitetura e ao desenvolvimento Nosso Lar, para trazer, como uma repórter do além, algumas questões mais específicas, né, para a humanidade. E Chico teria recebido essa informação de um espírito que também utilizou o pseudônimo, assim como André Luiz, assim como tantos outros, e o seu mentor Emmanuel, que todos eles não tinham esse nome, utilizavam um pseudônimo justamente para diminuir a carga sobre o médium. Porque as primeiras linhas que Chico escreveu foi de um escritor brasileiro e acabou por levar o Chico à justiça. E Chico respondeu um processo. Então, esse espírito, que era Humberto de Campos, passou a escrever como Irmão X. A partir daí, os livros espíritas têm seguido essa rotina de a pessoa que desencarnou muito recentemente, menos de um século mais ou menos, não utiliza o seu nome em virtude dos seus herdeiros não buscarem questões materiais, né, que são os direitos autorais, etc. e tal. Quando é lá adiante, né, 2, 3 séculos, quando já está um pouco adormecido, às vezes o próprio espírito já se intitula como da sua última encarnação. Então, esse espírito, né, chamado Lúcius, que, segundo alguns dizem, afirmam, teria sido Camille Flammarion, encarnado mais ou menos naquela época em que viveu Allan Kardec, coordenou o trabalho dessa irmã, a Igorina Cunha. E, a partir daí, ela escreve 2 livros, através daquilo que ela viu, né, e sentiu no além. Então, basicamente, o que ela nos traz são alguns desenhos feitos por ela mesma.
a fim de tentar reproduzir um pouco como era essa cidade chamada Nosso Lar. Em princípio, essa cidade ela tem a forma de uma estrela, de 6 pontas. Dizia ela que bem no centro está a governadoria. E em cada uma dessas pontas, né, com as vias de acesso, um dos ministérios, que são 6 ministérios. São esses 6 aqui: regeneração, comunicação, esclarecimento, auxílio, elevação e união divina. Trata-se de uma cidade espiritual que é absolutamente diferente da concepção terrena, devido ao seu avanço, não apenas pela questão espiritual da diferença de dimensões, mas pela sua produção tecnológica. Os veículos, a comunicação entre as pessoas, o modo de transporte, a maneira como é desenvolvida a administração, enfim, são todas questões voltadas a um futuro da humanidade ainda muito distante. Mas o que chama mais atenção nessa cidade espiritual é a conotação dada para cada um desses ministérios. Só pelo nome nós já podemos imaginar que não há nenhuma espécie de apego à matéria, porque lá também existe matéria. Tudo que nós temos aqui necessariamente existe do outro lado, mas sempre de uma maneira mais sutil e mais desenvolvida. Existem casas, existem prédios, existem meios de locomoção, veículos, as pessoas possuem uma fisionomia igual, ou se não muitíssimo parecida, e a matéria, obviamente, é muito mais sutil, porque é de uma outra dimensão. Esses 4 primeiros ministérios, o da regeneração, comunicação, esclarecimento e auxílio, eles são ministérios voltados mais a um enfoque terreno, uma ligação com o mundo aqui nosso. E esses 2 últimos, o da elevação e da união divina, eles, digamos assim, têm um enfoque mais da divindade, mais dos planos superiores. Então, aqui, ó, nós fizemos um desenho bem primitivo, e ele é o mesmo feito nesse livro, Imagens do Além. Bem ao centro aqui nós temos o planeta Terra. Chico dizia que se nós cortássemos uma cebola ao meio, teríamos a noção de como se dá essa divisão das dimensões. Então, basicamente, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensões, que é separação de acordo com a evolução espiritual. Nós estamos aqui no meio do umbral. A nossa vida é uma vida absolutamente cheia de intempéries e sofrimento. Abaixo da gente ainda temos a abismal e a subcrostal. Logo acima, na Terra, nós temos o umbral grosso. No segundo nível aqui, nós temos as moradias referidas na obra de André Luiz. Isso aí vale para todas as dimensões do globo. E o nosso lar, então, estaria nessa terceira dimensão. O nosso lar encontra-se também numa zona de umbral. Para nós todos vermos a nossa condição como está aqui, né? Nós estamos bem aqui, depois na terceira ainda existe sofrimento, ainda existe as mazelas da vida, as pessoas ainda têm as mesmas necessidades, né, do dia a dia.
as mesmas alimentações pesadas, os mesmos sentimentos, as paixões, os ciúmes, as agressões, as inquietações. Então, o nosso lar, estando nessa situação, na verdade, é um plano transitório. É um plano de passagem, para que os espíritos que conseguirem ter o merecimento de chegar nessa condição, vão poder aprimorar. É um estágio para ele parar, pensar e ver o que daqui para frente ele pode fazer, o que ele fez de errado, estudar mais, pegar conselhos, olhar os seus arquivos e, a partir daí, ter uma progressão em sua vida. Nós temos ainda notícias de inúmeras cidades espirituais ao longo do nosso planeta. Por exemplo, na cidade de Sacramento, em cima da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, nós temos uma cidade espiritual referida nas obras espíritas como de muito semelhante à do nosso lar. Inclusive, a planta, ela é feita certamente pelo mesmo arquiteto espiritual. E ela é de Eurípides Barzanufo. Temos também uma outra cidade espiritual que se encontra no litoral de Santos, de São Paulo, Santos, Guarujá, São Vicente. Aqui próximo a nós também temos, e assim sucessivamente nas demais localidades. Normalmente é feita por região essa cidade espiritual. Ela não é assim, a Canoas tem uma, Alvorada tem outra. É a região que abarca toda uma situação espiritual das pessoas que estão encarnadas em determinados segmentos da vida física. Depois de nosso lar, nós temos mais uma dimensão, que são aqueles espíritos responsáveis pela arte, pela música e pela ciência. Na faixa do nosso lar, que é na ionosfera, a cor, segundo essa médium, seria cor de ouro. E nessa outra aqui, é o céu azul. E mais num nível, nós temos os espíritos que já alcançaram a sublimação do amor universal. É uma faixa rosa. Mais a seguir, nós temos esta última, antes de entrarmos na parte externa, que é a faixa dos protetores da Terra. Os espíritos que são responsáveis pela administração como um todo, não só espiritual. Porque, às vezes, nós religiosos achamos que todas as especulações espíritas dizem respeito somente a organizações religiosas, né? Que Jesus seria um governador apenas da religião. Mas esses espíritos aqui, os protetores, ou qualquer outra denominação que nós podemos dar, eles são um braço de Jesus. Então, eles têm, obviamente, uma carreira espiritual muito grande. Certamente já passaram por inúmeras ciências, encarnando em diferentes conhecimentos da vida, e já alcançaram um grau de despertar espiritual e intelectual, a fim de poderem controlar e administrar toda essa região espiritual aqui. E nós estamos falando de 6 a 7 vezes o número de encarnados na Terra. Então, nós pegamos esse contingente de pessoas, toda essa confusão, né? Só santinho, só gente boa, e eles têm que controlar isso aí. E é tarefa das mais complicadas possíveis. Porque, além de controlar
no nosso caso, a religião, a espiritualidade, e nós estamos falando quantas religiões, né? Só para ganhar dinheiro aqui no Brasil nós temos quantas, né? É um monte de religião. No mundo, fanáticos, terroristas, ainda temos matemática, física, química, política, com esses santinhos que estão aí. Então, é uma tarefa bastante ingrata, por assim dizer, né? Mas, obviamente, eles têm todas as condições espirituais para tanto e desenvolvem isso aí com o maior amor possível. No Brasil, nós temos um administrador espiritual, que é Ismael, né? Nós, ali pela psicografia de Chico, sabemos que ele é o espírito responsável pelo nosso país. E que ele, como um braço direito de Jesus, tem também a sua equipe. Então, basicamente, esta que é a estrutura, né? E sobre o nosso lar ainda, para nós falarmos de nosso lar especificamente, falta elementos, porque as notícias que nós temos são de psicografia. Se nós, às vezes, nem conhecemos direito a nossa cidade, né? Todos os pontos turísticos, exatamente como funciona, para nós sabermos exatamente como é o nosso lar, é muito difícil. Mas algumas situações são muito interessantes que são colocadas, né, a respeito do nosso lar. Existe um bosque das águas, aquele famoso bosque das águas, onde um rio azul percorre uma região muito bonita do nosso lar. O nosso lar possui um muro, que é uma espécie de uma blindagem para ataques externos, assim como funciona aqui na Terra, né? Antigamente, no litoral, aqui nós não tínhamos muro, não tínhamos cerca, mas agora o pessoal, eles vão para o litoral para ficar fechado, né? Cada vez mais fechado. Então, isso aí é uma necessidade da região espiritual onde nós estamos. Em princípio, na década de 40, o nosso lar ele tinha a condição de albergar em torno de 1 milhão de espíritos. Era a população. Claro que, com esse meio século, as condições devem ter multiplicado em muitas e muitas vezes. Inclusive, as dimensões do nosso lar devem ter sido modificadas. Há quem diga que, em virtude de toda essa propaganda espiritual que existe, e desses livros, das palestras, dos livros, os espíritas que vão desencarnando querem tudo para o nosso lar. Então, diz que tem uma superlotação hoje. Uma outra circunstância bastante interessante é a respeito de um pavilhão do nosso lar, chamado pavilhão do restringimento, que ele diz respeito ao Ministério da Regeneração. Então, um dos braços aqui, né, é o Ministério da Regeneração. E existe um pavilhão específico para a reencarnação. E é uma reencarnação compulsória. O cidadão, vejam bem, o cidadão que está no nosso lar, ele não quer encarnar, está numa boa, ele quer lá, a vidinha está muito tranquila, não quer voltar para a Terra. Ele, obrigatoriamente, a administração o chama, ele tem que se submeter a essa reencarnação. Então, isso é feito numa cápsula, ele vai se miniaturizar, até o ponto de ele se transformar num pequeno óvulo. A partir daí, ele perde aquele corpo espiritual, que, segundo diz a obra Nosso Lar, né, existe até um local específico para esse corpo espiritual ser depositado, algo semelhante ao cemitério. A partir daí vem um aspecto muito bonito.
O guia espiritual recebe aquele, digamos assim, aquele projeto de vida espiritual e fica responsável por ele. E aí, então, ele faz uma fecundação espiritual. Todos sabemos como é a fecundação material, mas a fecundação espiritual é a apresentação do espírito reencarnante com a mamãe que irá receber. Então, é um intercâmbio espiritual, uma conexão. O camarada ou a camarada, então, vai reencarnar dessa forma. Né? Os espíritos mais adiantados já não têm esta necessidade. Às vezes, eles mesmos programam a sua encarnação. Eles sentam na mesa, assim, estudam como é que vai ser a sua forma física, onde ele vai encarnar, quais são as pessoas que irão se relacionar, quais são os seus desafios, a sua meta, ele desenvolve tudo. Porque ele já tem uma concepção mais iluminada, né? Mais elevada. Também vimos falar sobre o veículo, o aeróbus, né? Que é um veículo que se desloca bem para a Terra aqui. Muitas pessoas, espíritas ou não, médiuns ou não, né? Ditas médiuns, todos somos, já viram esse objeto não identificado. Além do aeróbus, que ele é coletivo, existe uma espécie de uma nave, digamos assim, individual, que tem a forma de um pássaro. Quando as pessoas do nosso lar querem viajar até para níveis mais elevados, entram nessa nave, né, e o seu perispírito acaba se acoplando com essa nave. Então, ele pode viajar e ela é também guiada pelos mentores do nosso lar. Essa cidade espiritual aqui, ela fica acima do Rio de Janeiro e teria sido fundada logo depois do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Embora alguns espíritas, alguns palestrantes, tenham dito que teria sofrido uma influência muito grande dos judeus, né? Até pelo formato dela. Em todo o planeta nós temos, não é? Nós temos cidades espirituais e até uma necessidade para um intercâmbio com dimensões mais elevadas. Se nós sairmos daqui e queremos direto para cá, o pulo é muito grande. Então, é fundamental que façamos esse movimento constante, uma vida após a outra, vamos indo, vamos aprendendo, vamos enfrentando dificuldade, vamos caindo, levantando, e até galgarmos situações mais benéficas espiritualmente. A partir daqui, desse último nível, nós temos aí o lado externo, que é a liberdade, a conquista do cosmos, o deslocamento para outras partes, outros planetas, outras situações espirituais. Isso aqui é um pequeno resumo, né, de uma coisa muito maior, com muito mais detalhe, como em tudo na vida que nós vamos estudar, né? Existem especializações e especializações, mas é o pouco que a espiritualidade nos dá, a fim de que não percamos o nosso foco, que é o aprimoramento interior. Falar de tudo isso é muito bonito, da cidade do nosso lar, de como é a sua tecnologia, como é o seu funcionamento. Mas a cidade do nosso lar é uma cidade de sentimento, é espiritual. Já pelos ministérios nós vemos quanta divindade existe, quanto amor existe. Se nós fizermos uma relação com as questões terrenas, nós vemos a diferença entre a nossa matéria e a espiritualidade do nosso lar. Aqui, nós só nos preocupamos com a matéria. Quando nós falamos em educação, em nenhum momento nós falamos de moral. E quando nós tentamos falar em moral em religião,
Os governantes dizem que não podemos condicionar as pessoas à moral de Jesus. Então, nos cabe essa reflexão. Nós precisamos e muito de Jesus. Jesus está há milênios tentando facilitar as nossas vidas. E esse é um projeto do universo que Jesus está nos dando. A possibilidade de melhorarmos espiritualmente e sermos felizes. Resolvermos nossos problemas. Porque os problemas nós mesmos criamos. Não é a vida que cria problemas para a gente. Então, nesse clima de muito amor, de muita paz, terminamos o nosso horário e convidamos a todos, então, assim como em nosso lar, a oração do crepúsculo. A oração do crepúsculo é um momento do nosso lar, onde o governador espiritual do nosso lar convida todos os ministros, que são 12 ministros para cada ministério, e a partir dali eles aurem as forças sublimes das outras dimensões. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite de hoje, já que estamos falando sobre o nosso lar, vamos todos nos conectar com o nosso lar. Nós espíritas sabemos que não há limites espirituais. Nós podemos nos conectar com as pessoas do outro planeta, de outras dimensões, assim como fazemos com Jesus a todo momento. Então vamos elevar o nosso pensamento e vamos nos conectar com a espiritualidade de nosso lar. Pedir que os mentores dessa sociedade, nessa conexão bonita e saudável, permita que possamos aurir as luzes do além, no sentido de um grande coração azul se fazer presente neste ambiente, como em nosso lar, iluminando as nossas mentes, os nossos corpos físicos e o nosso corpo espiritual. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e ao chegarmos em nossos lares, possamos agradecer o pequeno lar cômodo que nós temos para descansar. Porque em nosso lar só entra quem tem merecimento. E nós estamos tendo merecimento de Jesus estar conosco. Muita luz e muita paz, que assim seja.